A gente está num país que está entre os maiores potenciais de fontes, então a gente conseguir fazer o maior proveito das fontes de energia que a gente tem é realmente um desafio. Mas eu acho que o grande chave para a transição energética já deixou de ser a geração de energia. Acho que agora a gente tem um desafio que é como que integra essas coisas todas. A resposta para confiabilidade, ela vem da integração dessas fontes. O Brasil ele é pioneiro no mundo em relação a você fazer leilão que garante fornecimento de energia no longo prazo, né? Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Deuquímica, do Nono, nosso centro de experiências científicas e digitais da BASF, local onde a gente, através da inovação, conecta e transforma negócios. A gente vai falar agora sobre transição energética, um tema bastante importante e como que as energias renováveis desempenham um papel importante aqui no Brasil. Eu sou Santiago Rico, gerente sênior de energias e utilidades da BASF, e estou aqui para conversar com o Maurício, diretor da CEMIG, e com o Ricardo, diretor da Waventec. Obrigado por aceitarem o convite. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente tem certeza que vai ter uma aula com vocês que são especialistas no tema. Mas antes da gente começar, queria pedir para vocês se apresentarem, começando pelo Maurício. Santiago, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma discussão assim bastante animada, né? Meu nome é Maurício, eu sou da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Lá na companhia eu sou responsável pelas áreas de meio ambiente, estratégia e inovação, né? E acho que são três áreas assim cruciais para o tema que a gente está conversando aqui. Obrigado, Maurício. Mais uma vez, bem-vindo. Ricardo, Santiago, Maurício, prazer estar aqui com vocês nesse painel. É um privilégio para mim dividir espaço com empresas como BASF e CEMIG. Nós somos uma startup em tecnologia de microondas para aplicações industriais. E eu sou diretor comercial da Waventec. Então a gente trabalha basicamente com pirólises de biomassa, particularmente bandeira, para produção de carvão vegetal de forma avançada, né, e ambientalmente responsável, e bióleo para aplicações diversas. Então, espero que a discussão aqui seja muito prolífica e vai ser uma boa troca de conhecimentos aqui. tá certo. Bom, agora que a gente fez as apresentações, começando aqui com uma primeira pergunta que eu queria trazer para uma discussão, falando em energias renováveis, né? Quando a gente está falando da nossa matriz, as principais energias que a gente tem na nossa matriz elétrica é a energia hidrelétrica, é a energia eólica e a energia de biomassa. Sendo que a energia hidrelétrica que a gente tem, ela representa aí praticamente 60% da nossa matriz. E a pergunta que eu direciono para vocês é como é que a energia hidrelétrica, né, como é que as operações que a gente tem das hidrelétricas, elas podem contribuir para a eficiência com o objetivo de minimizar impactos que a gente tem quando a gente está falando da escassez hídrica, que é uma preocupação que para nós dentro da BASF é uma urgência e eu tenho certeza que para a empresa de vocês também. Acho que é uma excelente pergunta, né? Eu começo fazendo uma reflexão que toda atividade humana ou toda ocupação humana, ela traz impactos ao meio ambiente, né? Então, quando você faz construção civil, quando você faz mineração, você tem impactos ao meio ambiente. Quando você faz projetos para geração de energia, você naturalmente também tem impactos, né? Mas esses impactos são analisados quando se faz o processo de licenciamento ambiental desses empreendimentos e tem diversas medidas de compensação e de mitigação desses impactos. As diversas formas de se gerar energia também têm seus diferentes tipos de impacto e suas vantagens e desvantagens. Então, geração de biomassa tem vantagens e desvantagens, geração eólica, né, geração solar também tem. A hidrelétrica, né, acho que é mais um caso. O que é acho que uma reflexão interessante para a gente fazer é que os grandes impactos de uma usina hidrelétrica, eles ocorrem no momento da construção da usina.
E como no Brasil nós já temos esse grande parque construído, de certa forma a sociedade já contratou esses impactos. E as medidas de mitigação, né, dos impactos já foram em grande medida implementadas. Então, acho que o melhor que a gente pode fazer hoje é utilizar ao máximo a capacidade de bem-estar que essas usinas têm, né, para se aproveitar de uma conta que a gente, como sociedade, de alguma forma já pagou, né. E o Brasil tem umas características que são fantásticas, né. Eu consigo dar um exemplo, tem a chuva que cai próxima a uma das usinas da CEMIG, ela percorre 16 usinas hidrelétricas ao longo do curso dos rios, né. Um rio deságua em outro, que deságua em outro, que deságua em outro. Então a gente consegue fazer um hiperaproveitamento desse potencial hidráulico. A gente recicla a água, ela simplesmente correndo o rio, né, e passando de uma usina em outra. Então essa é uma medida de eficiência que é praticamente única no mundo. São poucos lugares no mundo em que a gente tem tanto a geografia como a hidrologia favoráveis para ter essa produção. E agora eu acho que, assim, como que a gente potencializa esse benefício? Uma coisa que tem ocorrido em vários lugares do mundo é, por exemplo, aproveitar o espelho d'água dessas usinas hidrelétricas, uma parte pequena do espelho d'água para colocar painéis flutuantes, né. Então a gente vai potencializar a geração de energia, tendo o menor impacto ambiental possível, né. Acho que essa é um grande potencial de contribuição da geração hídrica, né, para a eficiência energética e para o aproveitamento dos recursos naturais, né. As usinas já servem para regular vazão de rios, elas já servem para gerar uma energia de alta qualidade, porque é uma energia confiável, né, não é uma fonte intermitente. Já existe muito, projeto, muitas iniciativas de proteção das margens, de proteção da qualidade do rio, de reflorestamento, né, de reflorestamento no entorno dos reservatórios e nas comunidades, que dependem daquela região. Então, agora eu acho que a gente pode fazer esse hiperaproveitamento do potencial hidráulico, que são ativos que a gente já tem, e é um diferencial do Brasil, né, nessa grande concorrência global pela transição energética e por chegar numa economia verde, nós temos uma coisa que poucos outros países têm e conseguem aproveitar. E o Brasil só consegue aproveitar isso porque ao longo de décadas nós formamos uma parte grande da sociedade com recursos técnicos, com pessoas, né, especializadas e que são referência nacional. Então, nós podemos falar assim que a gente sabe fazer, sabe operar esse empreendimento, sabe não só construir, mas operar esses empreendimentos de forma responsável. E Maurício, quando você comentou dessa tecnologia utilizando espelho d'água, eh, pela minha primeira impressão aqui, isso está totalmente em linha e vai ao encontro da gente reduzir impacto relacionado à escassez hídrica. Você pode contar um pouco mais para a gente, sei lá, entender um pouco mais como é que usa essa tecnologia de espelho d'água para dentro aí da hidrelétrica? Perfeito. Esse é um assunto, que está surgindo em vários lugares do mundo e tem várias formas de aplicação disso, né. É possível visualizar e já existe, né, já temos exemplos disso, de usinas solares flutuantes, no mar, em rios, em lagos artificiais, em lagos naturais, em reservatórios de usinas, né. Basicamente a ideia é reservar uma parte do espelho d'água, né, para colocar painéis flutuantes que ficam eles podem estar conectados à usina ou ter uma conexão independente. Em alguns casos, onde existe, por exemplo, seca, né, a colocação desse painel diminui a evaporação da água e controla um pouco, né, o volume de água no reservatório. Em outros casos, e é claro que isso tem que ser feito com o cuidado, por exemplo, para permitir, a incidência, né, de raios do sol na água, porque isso também é importante para o ecossistema que a gente não vê, mas que existe, é muito rico e precisa ser protegido debaixo d'água, né. Então tem várias técnicas aí para fazer o espaçamento adequado, né, desses painéis, mas é uma ideia muito simples, né, e que a gente vê numa escala crescente sendo utilizada nessas várias configurações. No Brasil nós temos alguns exemplos, a própria CEMIG construiu uma usina ainda experimental,
mas a usina está lá, está funcionando, né, a gente continua monitorando os impactos, mas a sensação geral, né, os resultados preliminares desses estudos é que o impacto é baixo, né, então esperamos ver isso não só pela companhia como uma oportunidade de negócio, né, para que ela seja sustentável, mas que a sociedade brasileira aproveite mais esse potencial, que é um potencial típico do Brasil. Não, bacana. Bom, um ponto que eu acho que é bastante interessante que você comentou e eu acho que vale a pena a gente explorar, logo no começo da fala você trouxe tentar aproveitar ao máximo o recurso que a gente tem. Isso eu só consigo associar à eficiência energética, que é a gente tentar fazer mais com menos, né. Aqui na Basta a gente tem programas voltados para eficiência energética há alguns anos, inclusive a Basfe em 2017 a gente foi a primeira indústria química a obter a ISO 50001, que é a certificação, para obter aumentar a eficiência energética, né, o sistema de gestão de energia. E queria entender também, Ricardo, dentro da Waventec aí sobre eficiência energética também, eu acho que está completamente conectado quando a gente está falando aí de mitigar impacto que a gente tem aí em escassez hídrica, né. Sim. Bom, falando sobre o desafio da escassez hídrica e o sistema de hidrelétricas, né, e toda a planta instalada no Brasil hoje, é um grande desafio, né, porque a gente está ali na iminência de grandes mudanças climáticas, a gente já está observando isso. E um ponto que eu gostaria de trazer, eu queria saber a opinião de vocês, é porque a geração hidrelétrica sempre foi considerada a geração na base. Ou seja, o que que é geração na base? É uma fonte confiável, ininterrupta, que a demanda vem, ela faz frente a essa demanda, né? Agora, num cenário de escassez hídrica, e outra geração na base clássica são termoelétricas, a gás, óleo pesado ou a carvão, né? Ainda tem no Brasil, mas em menor taxa. Então, essas termoelétricas, elas são clássicas na base. A gente sempre considerou que uma hidrelétrica é geração na base. Com a escassez hídrica, esse conceito pode mudar. Porque, poxa, com, reservatórios que, perdem um volume numa taxa maior do que se espera, você tem um regime de chuvas cada vez mais incerto, né. Então, a reflexão que eu venho trazer aqui é se a gente vai continuar podendo considerar a hidrelétrica como sendo geração de base num cenário de escassez hídrica, né. Então, hoje a gente fica naquela expectativa, que sabe que as fontes renováveis têm uma intermitência intrínseca a elas, geração eólica e geração solar. Na geração, hidrelétrica, a gente depende da água. E num cenário de menos água, como vai ser no futuro? Então, eu fico me perguntando se a gente vai continuar podendo continuar a chamar hidrelétrica de geração na base, num cenário de escassez hídrica, né. Então, é claro que vai complementar com outro tipo de energia, vem uma série de sinergias a serem exploradas, o Maurício falou em instalação de placa solar em espelho d'água, ou baterias, né, para você ter um armazenamento de energia para usar no pico, ou uma hidrelétrica com recalque da água, eh a partir de bombas, né, para reusar no reservatório em áreas mais críticas. Então você consegue fazer muita coisa com o parque que você tem, em eficiência, falando de eficiência de equipamento, menor perda em sistemas de transmissão, etcétera. Então, eu acho que, não sei o que vai ser pela frente, ninguém sabe, né, mas a gente vive num cenário de muitas incertezas em relação a regime de chuva, e não só para hidrelétrica, não só para geração de energia, mas também para abastecimento de cidade, para irrigação, para toda a parte que depende da água, né. Então a gestão, hídrica, de bacia hidrográfica, estudo de regime de chuva é muito mais necessário que antes, dado esse cenário incerto que nós vivemos, né. Não, sem dúvida. E aí eu não sei, Maurício, se você tem algo para contribuir, porque você está aí à frente de uma gigante aí que está responsável por geração, transmissão, distribuição, e certamente está olhando também para o que a gente tem aí de futuro, né. E olhando para o que tem de futuro, como que a inovação consegue, mitigar esse tipo de preocupação, né. Sim, é uma reflexão bem interessante, né. Nós temos visto, talvez nas últimas 2 décadas, pelo menos uns 3 eventos severos de seca, e um volume de seca
que era para ser numa frequência muito menor que isso. A gente teve, né, numa periodicidade aqui muito grande num período recente. Mas assim como nós passamos, e aqui agora, nos últimos anos mesmo, né, por um ano de uma seca muito severa, imediatamente na estação chuvosa seguinte, nós também tivemos a estação mais chuvosa da história. Então você vê a volatilidade está muito grande. Acho que sempre que a gente pensa que a geração hídrica ela é de base, é porque ela tem uma confiabilidade e uma previsibilidade de um prazo muito mais longo do que as outras, né? O vento pode parar, embora o Brasil tenha condições de vento muito bom, né? Mas é fato que ele pode oscilar, assim como a irradiação solar, né, pode oscilar. Como as hidrelétricas costumam ter um reservatório que regula o fluxo de água, a gente acaba tendo uma previsibilidade maior. Mas talvez uma das chaves é a complementariedade entre as fontes, né? O futuro parece ser a gente usar bem os recursos, usar todos os recursos disponíveis, né? E é um pouco isso que é essa grande jornada de transição energética. Nós começamos com o mundo dependendo da fonte fóssil de petróleo e hoje a gente caminha, e particularmente nas últimas décadas, a passos largos para, né, mais fontes renováveis. Do consumo energético global, vocês sabem que a energia ainda é uma parte pequena. A maior parte da energia que o mundo usa é para transporte, né? E transporte é basicamente hidrocarbonetos de alguma forma, né? Então, assim, a gente pode pensar avião, navio, trem, caminhão, né? Aqui no Brasil a gente depende muito desse modal. E processos industriais, né? Tem muitos processos industriais que precisam de calor e a fonte do calor acaba sendo algum recurso não renovável, um recurso fóssil. Então o mundo caminha e a gente teve inovações tecnológicas fantásticas que agora permite, antes eu só poderia extrair petróleo em um determinado lugar, agora eu posso gerar energia em qualquer lugar do mundo, né? Onde tem vento, ou tem sol, ou tem água, a gente consegue combinar, ou tem biomassa, né? Então a gente consegue combinar essas coisas todas e a gente caminha para ter energia abundante. Mas eu acho que o grande chave para a transição energética já deixou de ser a geração de energia, né? Nós já temos tecnologia abundante e barata. Acho que agora a gente tem um desafio que é como que integra essas coisas todas. A resposta para confiabilidade, ela vem da integração dessas fontes. E a integração dessas fontes no setor elétrico é o que a gente chama o grid, né? O sistema de transmissão e distribuição, que na CEMIG a gente vê bem, porque é né, tem muitas concessões e grandes e que operam no país inteiro. Então a gente visualiza o o quão importante é e o quão é um diferencial para o Brasil, o know-how acumulado em construir e operar esses sistemas, né. Economias muito maiores ainda não passaram por isso. Nos Estados Unidos, embora, né, toda a pujança econômica, é difícil construir uma linha de transmissão de alta tensão que conecta, vários empreendimentos e vários estados. Essa é uma das travas que se visualiza lá nos últimos anos de por que que a geração renovável não cresceu tanto quanto poderia nos Estados Unidos. Eles são riquíssimos em termos de, potencial, mas até agora eles não aproveitaram tudo. Um dos problemas é a ausência do que no Brasil a gente chama Sistema Interligado Nacional, né. Você tem hoje a gente tem virtualmente 100% do território brasileiro conectado por um sistema único, é um sistema aberto, que qualquer pessoa que precise se conectar nele, seja para colocar energia ou para retirar energia para consumir, tem regras harmonizadas e isso está funcionando assim muito bem. Então tem uma tecnologia nacional aqui, que não é tecnologia assim hard science, mas tem uma técnica social para se desenvolver isso. Mas acho que a chave, né, de inovação agora para a gente avançar na transição energética é que o grid tem que funcionar, né? E aí, para o grid funcionar, tem duas coisas: precisa de um investimento massivo, porque nós vamos ter que construir milhares, milhares é pouco, é centenas de milhares de quilômetros de redes de todas as tensões, de todas as características, reforçando a conexão, de tal forma que choveu lá, ou tem vento aqui, ou tem sol lá, você
transporta essa energia e usa ela da melhor forma, né. E claro que armazenamento, né, também tem um papel, essencial nisso. E aí, esse investimento, então ele é expandir a rede, mas é modernizar, porque essa integração, né, dessas várias fontes, ela é extremamente caótica e passam a ser decisões muito grandes que precisam ser tomadas em milissegundos, porque o sistema todo ele está ali, assim, oscilando em torno de uma condição de estabilidade. Se algum choque externo ocorre e não for controlado, ele derruba o sistema inteiro, né. Esse é a fragilidade de ter um Como sistema aconteceu interligado. em, acho que agosto de 2023, que por essa intermitência de fontes renováveis, o a ONS ali ficou sem saber o que fazer em determinada condição e acabou caindo tudo, né. Então realmente é um desafio para a transmissão. Você tem uma fonte que é intermitente, ao passo que o Brasil está acostumado a lidar com fontes mais basais, assim, de geração de energia, né. Então é um desafio não só para você a geração, concordo com o Maurício, ela está mais ou menos atendida hoje, então a tecnologia de aerogeradores está super avançada, está muito mais popular hoje você ter placa solar no telhado de qualquer casa, ou qualquer plaquinha pequena já faz um ótimo trabalho, né. Então essa parte de como gerenciar isso no sistema, interligado nacional, eh, ainda tem um caminho a ser percorrido, né. E Ricardo, se você me permite, não é nem só o Sistema Interligado Nacional. Eu acho que esse também é um que a gente está muito mais próximo do controle, porque a gente tem o ONS, né, tem um Operador Nacional de Sistema, e tem as várias empresas que operam as redes de transmissão, né, assim, regionais, que são muito capazes. Eu, assim, a sensação, né, tem um conhecimento acumulado muito bom do que fazer. Mas o nosso próximo desafio é a etapa que está na hierarquia do setor elétrico abaixo, que são as redes de distribuição. As redes de distribuição são cada vez mais relevantes, né, que são é a concessionária que chega na sua casa, que chega na padaria da esquina, que chega numa pequena indústria. Tipicamente as grandes indústrias estão conectadas na transmissão. Mas com esse advento, né, do painel solar no telhado da sua casa, de você ter talvez um veículo elétrico ou carregando ou até descarregando, já existe essa possibilidade, né, de você usar a energia que está armazenada na bateria do seu carro e devolver para a rede, para algum momento. É aqui que está a complexidade, porque são milhões e milhões de conexões que passam a ser multidirecionais. Antes a energia ela vinha de um lado, ela ia para o outro. E agora esse fluxo, ele tá alterando, ele está muito dinâmico. E é aqui que tem, eu acho que a grande dificuldade, tanto de fazer os investimentos, porque precisa chegar em todas as ruas de todos os municípios, né, do país, e tem uma dificuldade enorme do ponto de vista de telecomunicação, né, de fazer esses dados circularem, e o comando. É uma massa de dados gigantesca, né. Na companhia, na CEMIG, nós temos 9 milhões de clientes, 9 milhões de conexões. Já é necessário fazer um plano de gestão quase que individual para cada um desses clientes, porque cada um deles tem um perfil, tem uma necessidade, pode ter alguma questão específica. É aqui que está a chave para a transição energética. Esse sistema precisa receber um investimento massivo e com a inovação que faz com que ele seja a prova de futuro. É, um resumo que eu tiro aqui, até antes da gente mudar para um próximo assunto, que tem um monte de assunto que eu acho que é bastante importante da gente explorar, é isso, a gente está num país que tá entre os maiores potenciais de fontes, então a gente conseguir fazer o maior proveito das fontes de energia que a gente tem é realmente um desafio. E a chave, a gente sabe que a gente tem uma chave importante para focar, que é na infraestrutura. Então, focar nessa infraestrutura que chega até o ponto final aí e de forma multidirecional, e ir lá na geração tentar fazer essa conexão de aproveitar ao máximo o potencial gigante que a gente tem no nosso país. Eu acho que é realmente uma chave bastante importante, eu acho que é um foco que a gente precisa manter. E tá aí o nosso desafio trabalhando nessa área de conseguir focar e direcionar os esforços, né. Bom, pessoal, mudando de assunto, falando de políticas governamentais com esse foco em energias renováveis. Como é que vocês avaliam, eh a forma que a gente consegue fazer avançar de um jeito mais acelerado, né,
pensando nos programas que a gente tem do governo apoiando justamente esse tópico de transição energética. E como é que a gente conecta startup, hub de inovação para a gente conseguir acelerar ainda mais e dar mais, vamos dizer assim, combustível aí para esses programas que a gente tem com o governo, com o nosso governo. Esse é um assunto bem relevante, né? Eu acho que olhando o nosso histórico, o Brasil, sem dúvida, tem um programa de muito sucesso, né? De inserção de energia renovável, né? Lembrar que a gente desenvolveu o álcool, né? Nos anos 80, nós desenvolvemos essa rede imensa, né? Que permitiu esses empreendimentos hidroelétricos, né? Isso é uma fortaleza brasileira. E nos últimos anos nós vimos muita fonte eólica e solar, né? O solar foi a bola da vez aí, talvez, dos últimos 5 ou 10 anos, né? E a perspectiva é que continue crescendo. O que eu sempre defendo é que é muito importante o incentivo governamental no sentido de criar um ambiente de negócios favorável para, num primeiro momento, assim, acolher uma tecnologia nova, né? Eu acho que a regulação e os incentivos, eles têm que abraçar uma tecnologia nova e impulsionar, senão é muito difícil começar. Mas ao mesmo tempo que é muito importante dar esse impulso inicial, também é muito importante que a gente saiba o momento de parar, né? Tem um momento em que uma tecnologia adquire já maturidade, e a partir daquele momento talvez não seja necessário o recurso público para aquele investimento, ele poderia ser redirecionado para a próxima onda, né? O Brasil hoje tem uma base de geração solar, eólica muito forte, né? Provavelmente assim bastante compatível com o nosso padrão de consumo esperado para as próximas décadas. Acho que a grande tecnologia que nós temos que impulsionar agora é o armazenamento. E armazenamento não é uma solução única, de novo, são várias soluções únicas. Voltando ao nosso primeiro tema, os próprios reservatórios das usinas servem como uma grande solução de armazenamento. A gente pode simplesmente armazenar água, né? Essa é uma forma de armazenar energia, ela vai estar lá disponível para quando a gente precisar. Mas claro que tem outras tecnologias, tem baterias e tem coisas que ainda estão muito mais em estágios iniciais, né, com uma maturidade tecnológica bastante inferior. Mas acho que esse talvez seja a nossa próxima grande dificuldade. Não é só do Brasil, acho que é do mundo, o mundo inteiro investiga como isso funciona. O que a gente sabe é que essas tecnologias de armazenamento são a chave para a inserção facilitada das fontes renováveis e intermitentes e para a coexistência de todo esse sistema e, mais do que isso, para confiabilidade, né? O setor elétrico tem uma característica, ele precisa ser confiável, né? A gente não pode deixar as pessoas no escuro, porque isso atrapalha a empresa, isso atrapalha um hospital, isso atrapalha a escola, isso atrapalha a vida das pessoas. E para ele ser confiável, o armazenamento é o caso. Então, e nós temos visto alguns movimentos nessa direção. Eu, particularmente, gostaria de ver mais, que acho que essa é a bola da vez que a gente precisa dominar. As iniciativas de leilão de energia elétrica, elas datam lá de 2004, se não me engano. Então, o Brasil ele é pioneiro no mundo em relação a você fazer leilão que garante fornecimento de energia no longo prazo, né? E as fontes renováveis estão lá, fazem parte do leilão. Então, esse incentivo governamental é crucial para que todo mundo se movimente nessa direção, né? Porque se houvesse mudança aí de uma hora para outra, se sai governo, fica um critério, e entra outro governo, fica outro critério, não dá segurança jurídica, não tem um ambiente legal para a pessoa investir, né? Então, aqui no Brasil, eu vejo a gente num ecossistema muito mais privilegiado, no sentido de que você tem os leilões que acontecem, que você tem periodicidade, que tem todo um regramento da ANEEL, você tem incentivos tributários, fiscais que o governo dá, assim, painel elétrico, por exemplo, muitos deles são subsidiados a tributação, então ele torna mais acessível isso, né. Outro incentivo governamental que a gente pode utilizar, falando do governo brasileiro, você tem o BNDES, que tem muitos bilhões para a transição energética, para a descarbonização, você tem, o Proinfa,
que é um programa de incentivo aos renováveis, isso daí já da década passada, talvez, já faz um tempo. Você tem a Finep como sendo um órgão do governo que tem várias áreas de pesquisa, mas também energia renovável é um negócio que está bem em voga lá. Então, o governo, sai governo, entra governo, a gente está tendo, pelo menos no Brasil, uma estabilidade, assim, que dá um ambiente mais confortável para se investir, né? E agora falando do ponto de vista de consumidor de energia. Bastante tempo a gente tem um foco bastante importante em energias, né? E falando em eficiência energética, que é como a gente interpreta, né? Fazer mais com menos. A gente tem um programa que foi implementado há vários anos atrás, lá para 2017, final de 2016, que é o Triple E. Significa Excelência em Eficiência Energética. E é um programa que se tornou, inclusive, uma ferramenta que fez nós aqui na BASF sermos a primeira indústria química no Brasil a estar certificada em sistema de gestão de energia, a ISO 50001, e a primeira grande indústria química no Chile. E falando em cases, que também vai muito ao encontro até da nossa preocupação quando a gente está falando sobre essa urgência climática, temos um projeto que é eletrificação de uma caldeira. Foi aprovado agora no final do ano passado, em novembro do ano passado. E essa caldeira que a gente vai colocar no complexo químico de Guaratinguetá vai substituir o gás natural, que é convertido em vapor, para energia elétrica. Então, estamos falando de um equipamento que vai reduzir o consumo de gás natural e vai passar a ter um consumo maior de energia elétrica. E energia elétrica é uma fonte de energia renovável que a gente já tem contratado. Então é algo muito positivo e focando realmente nessa urgência climática, pensando na meta que a gente tem aqui na base para 2030, estamos adiantando para fazer a partida desse projeto no terceiro trimestre de 2026. Então, realmente estamos bastante focados nesse projeto e é mais um exemplo aqui do ponto de vista de consumidor. E queria que vocês deixassem aí também um recado para os nossos ouvintes de como é que cada um pode contribuir nessa jornada de transição energética. Bom, primeiro, assim, dar os parabéns aí pelo projeto. Eu não posso ouvir um projeto desse e deixar de reconhecer a relevância, porque eu acho que esses exemplos que você citou, eles são, de fato, assim, a demonstração concreta de que essa questão toda de transição energética, ela não é só um tema de responsabilidade socioambiental, né? Ela, para ser sustentável, ela tem que juntar um senso de responsabilidade socioambiental da empresa com um senso econômico, né? Tem que ter a sustentabilidade econômica disso, porque senão esse movimento ele vai perder força ao longo do tempo. Ele vai ganhar força em determinados momentos e logo depois ele vai perder. Eu acho que essa que é a chave, a gente encontrar esses caminhos da eletrificação, da descarbonização ou da desfossilização, que são essenciais para o negócio, que ajudam o negócio e que permitem uma empresa cumprir, né, o seu papel na responsabilidade socioambiental. E isso é válido para uma empresa, né? Mas para uma pessoa, né, assim, para a gente no dia a dia, eu acho que a transição energética é uma questão de consciência. A gente precisa saber de onde vem a nossa energia, né? Isso é válido no nosso dia a dia. A gente usa energia no carro, a gente usa energia em casa, a gente usa energia no trabalho, né? E são várias formas de energia. Pode ter o combustível, pode ter o carro elétrico, pode ter o gás. Então, o primeiro passo para a gente dominar essa transição energética é saber qual é o meu orçamento energético. Todo mundo pensa num orçamento financeiro, né? Mas a gente deveria pensar também num orçamento energético. E daí eu acho que surge uma consciência para buscar como otimizar esse recurso também. Tá uma pergunta interessante, né? Eu acho que
cabe ao governo, cabe às grandes empresas também darem condições para as pessoas poderem fazer opções razoáveis, dentro daquilo que lhes cabe. Mas eu acho que quem está na ponta, quem é usuário, tem mais é que receber daquilo que o governo, daquilo que toda a política pública tem, para ele fazer opções razoáveis aí na ponta, né? Então, eu espero que no futuro as pessoas possam fazer opções pela transição energética em base de igualdade com, sei lá, uma fonte fóssil, por exemplo. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Maurício. Foi um enorme prazer ter vocês aqui. Tenho certeza que essas discussões que a gente teve são muito valiosas, são muito importantes, pensando nessa jornada de transição energética que a gente está passando. E a vocês ouvintes, eu convido para que assistam os próximos episódios para continuar aprendendo com a gente sobre esse tema tão importante. Vejo vocês lá. BASF. We create chemistry.